eu quero fazer um breve comentário que as pessoas, a gente sabe que a gente às vezes é reconhecido e as pessoas perguntam sobre a questão da Rede Globo. Neste caso lá do condomínio. E gente, tá vendo o que a Rede Globo faz? Essa Globo, aí diz o nome da Globo, né? O que você acha? Rapaz, eu não vi nada demais na Globo. Não vi nenhum erro da Globo. Mas você acha que tá certo? Se alguém me desse essa notícia aqui na Rádio Ouro Negro, eu ia agradecer, porque ia dar um furo no Brasil. Mas eu não vou inventar a notícia. Observe que a notícia foi oficial. Foi do Ministério Público do Rio, da Delegacia do Polícia Civil do Rio. E eu ia agradecer que me desse isso. O que a Globo tem a ver com isso? Público divulgou. E divulgou também que o Bolsonaro era deputado na época e estava lá no Congresso. O Bolsonaro não estava na casa. O porteiro, não sei por que o porteiro disse que ele atendeu, que agora está provado que o porteiro mentiu. Onde está o erro da Rede Globo aí, Paulotti? Olha que eu sou um crítico da TV Globo. Aliás, quase que eu não assisto. Mas neste caso, um furo jornalístico, claro que a Globo não vai dizer a fonte quem deu. Bolsonaro disse que foi ou foi o governador ou foi algum delegado. Agora, a Globo errou. Eu tô dando a minha opinião, Paulo. Não ouvi você nem Caio. Eu não acho que a Globo errou aí, não. Porque se me desse, eu também divulgava. Se a gente divulgasse isso aqui. A gente ia ser notícia no Brasil inteiro. Notícia real, não é invenção, não é fake. Diga, Paulo. Eu estranho, Haroldo, porque o processo, como disse o Bolsonaro, e ele tem razão, é em segredo de justiça. Em segredo de justiça, só tomam conhecimento o promotor, o juiz e os advogados que participam do processo. Um processo em segredo de justiça, digamos, você, Haroldo Aires, tem um processo em segredo de justiça. Eu não sou seu advogado. Eu não tenho acesso a esse processo. Mas sou amigo de Haroldo, não importa, eu não tenho. Isso que eu estranhei. Por que a Rede Globo teve essa informação e a Rede Bandeirantes não teve? E a Rede Globo tem culpa? Não, por quê? Não, aí é outra história. Dizer, aí é outra história. É alguém que está querendo. Bom, né? Eu quero saber se a Rede Globo tem culpa nisso. Não, é difícil de dizer. Não, eu lhe afirmo, não tem culpa nenhuma, Paulo. Pode ser a sua opinião. Não, peraí, Paulo. Então vou repetir. Eu vou repetir. A notícia é real, foi pública, é oficial. Foi de um órgão público. Isso. Certo? Ele. Que não poderia dar. Isso é outra história, Paulo. Pois é. Estou falando do ponto de vista jornalístico. Ele não inventou, a Globo não inventou. Mas insinuou. Ensinou o quê? Insinuou. Não, eu não concordo não. Sabe por que não reportagem- insinuou? a reportagem- Porque na própria matéria, Sim. a própria Globo disse, não, o deputado Bolsonaro estava em Brasília, assinou, mostrou que ele foi para 2 sessões da Câmara, de forma que ele não poderia estar na casa do condomínio. Mas isso não isenta o presidente, o simples fato de dizer que o presidente não estava no imóvel. Porque a Rede Globo, segundo a documentação que ela teve acesso, dizia que o Bolsonaro está, a casa que o rapaz que tinha uma vinculação com o suspeito né, de atirar na Marielle, que ele iria à casa do Jair Bolsonaro. Sim. Então, se alguém, no caso, aceitou a entrada do rapaz, a casa do Bolsonaro poderia ser o filho, poderia ser alguém com a voz parecida na casa do Bolsonaro. O simples fato de ser na casa de Bolsonaro já vincularia o presidente ao caso Mas do quem tem assassinato da culpa Marielle. nisso? É a Globo? Haroldo, a Globo não escutou o Bolsonaro. Jornalisticamente falando, quando você dá uma informação e não dá a oportunidade do Bolsonaro, e foi isso que irritou o Bolsonaro disse que entraria ao vivo, inclusive, no Jornal Nacional, errou. para dar a versão dele. Pra mim aí errou. Não foi uma informação de última hora. Eu não sou fã da Globo. Aliás, ouço muito pouco a Globo.
Mas neste caso, do ponto de vista jornalístico, ô Caio, se alguém do Rio ligasse aqui pra gente na Rádio Ouro Negro, diz, olha, tem um furo aqui, ó. Ó, o cara procurou entrar na casa do Bolsonaro, o Bolsonaro atendeu o telefone, liberou o cara, o porteiro entrar. Você acha que, eu não sei você acha que eu não ia divulgar? Claro que eu ia, rapaz. Eu vejo a Claro que sua eu ia. preocupação aqui até conosco. Sim. Quando a gente vem com alguma notícia, Sim. por exemplo, Luciano. Sim. Luciano disse, tem um furo aqui, você Sim. qual é? Como é que foi? Tá? Sim. Você tem sempre Quem essa deu a preocupação. Agora liga um cara do Rio que você não sabe quem é. Peraí. Não é E aí cara do você Rio. vai dar como furo? Não, quem deu a Globo não foi um cara do Rio. Não, eu tô falando do exemplo que você citou com você. Pronto, então eu vou dar um exemplo. Se o delegado da Polícia Civil, foi lá o Polícia Civil, ou o governador ligasse pra gente aqui, você acha que eu não ia divulgar? Não, iria. Então você... Iria. Haroldo, Aí não é iria. divulgar, Haroldo, é a iria. forma como se divulga. Qual foi a forma? A forma foi assintosa. Dizer que Bolsonaro estava em Brasília, Tão que ass- Bolsonaro não foi- respondeu, foi que tão- Bolsonaro não estava na casa. Foi tão- Onde é que tá a forma? Foi tão assintosa e maledicente que a própria oposição utilizou a matéria da Rede Globo, Sim. para atacar e Sim, vincular sim, o nome de do qualquer presidente maneira, de qualquer maneira. Então, se fosse realmente Porque uma na verdade matéria o bem cara foi na tratada. casa desse cara que é suspeito disso. Não tem nada a ver com o Haroldo, Bolsonaro. todo o Brasil sabe, Sim. que o desejo, e aí eu falo de partido, do PSOL principalmente, e dos militantes da esquerda, é vincular Bolsonaro e a família aos milicianos e, consequentemente, ao assassinato de Marielle. Sim. Isso é público notório. Eu não tô dizendo que não é, não. E a Globo, ao fazer essa divulgação, esse... Sim. né, Ia deixar a Folha de São Paulo, o SBT divulgar? não seria nenhuma, não seria, Ah, meu irmão, não se seria nenhuma fosse pra mim surpresa aqui, quem a Folha de São divulgava Paulo era fazer eu. isso. Que Agora, era eu que ia divulgar. Ai, se eu tivesse essa sorte. agora Ai, se eu tivesse. é inegável também que a Globo fez oposição ao Bolsonaro, ainda faz, e tem uma concessão a vencer em Eu tô 2022. falando fato jornalístico. E eu tô fato falando de interesses que envolvem jornalístico. o tratamento com que a Fato Globo trata a jornalístico. notícia. Pra mim, eu não vi nada que a Globo prejudicou o presidente Bolsonaro. Nada. Agora, quem deu essa informação à Globo, aí é outro problema. Aí sim, que é de justiça, segredo de justiça, e a Globo, claro que não vai dar a fonte. Se lógico que ela não vai dar. sabia que era segredo de justiça, Sim. por que ela divulgou? Por quê? Porque um oficial do público deu. Sim. Você acha que foi um Zé Mané? Mas ele foi sabia. um delegado ou um Mas é governador, um rapaz. processo de segredo de justiça. Aí eu não vou divulgar. Não deveria. Aí eu divulgo, Paulo. Não deveria. Se, eu não vou inventar. Não, ninguém tá falando É a de mesma inventar. coisa aqui que eu tô do lado de um repórter. Não. Eu sei que já houve um caso aqui em Alagoinhas. Já houve um caso aqui em Alagoinhas. Não vou nem lembrar a Luciano sabe disso. De uma queixa na delegacia. Aqui. Se deu a queixa. Foi registrada a queixa, tornou público. Se registrou, tornou público. Ou não? É diferente desse processo, Haroldo. Lá o juiz decreta que o processo é em segredo de justiça. Pronto. A delegacia é outra coisa. Pronto. É. Aí me diz. Aí o delegado diz. E onde foi que eu errei? Se eu tive essa informação. A rádio vai errar onde? A televisão vai errar onde? Se eu tive uma informação. Sabendo que é em segredo de justiça, Sim. por que ela mesmo Então tendo a você não ia ter informação- audiência em televisão, Paulo. Lamento lhe dizer. Não, você pode Eu não, lamentar, olhe bem o mas que eu eu estou seria falando. correto. Não, a Globo não foi, nada não errou. Pra mim, não. Do ponto de vista jornalístico. Agora, se a autoridade deu à Globo essa matéria, aí sim, tem que pagar o pato. Haroldo. Essa pessoa sim. Ou foi o Mas governador. a Globo tem o departamento jurídico dela. Tem. Sabia perfeitamente o que é processo de segredo de E justiça. por que divulgou? Né? Porque aí que está o erro. Erro? A Globo Vamos pra frente. A Globo Vamos pra tanto frente. sentiu que deu uma bola fora que Sim. ontem, Sim. na edição do Jornal Nacional, Sim. ela vinculou parte da manifestação do presidente pela Sim. live que ele fez Sim. lá nos Emirados Sim. Árabes, né? Que ele está Sim. em viagem.
Inclusive, Estava na Arábia Saudita. na Arábia Saudita. Inclusive o presidente citando a questão da patifaria da Globo, esse é o termo utilizado pelo presidente, Eu e ouvi vinculado ao Jornal Nacional, perfeitamente. você ouviu. E também a questão da concessão. E a Globo Quer que tem uma coisa teve boa? que dar... Ah, tem a vinculação. Não, aí é vingança, amigo. Aí- Aí a história é outra. Olha, o Bolsonaro teve todo o direito de reclamar por causa do segredo de justiça. Aí ele tem razão. Ou quem foi que deu? O governador é o chefe da Polícia Civil. Ele acusou o governador, né, que tem dado. Pois é. Aí sim. Quem deu a notícia. Agora a Globo tem culpa nisso na hora que tem um furo desse? Ah, não, amigo. Aí não. Mas é um furo Aí falso, não. Haroldo. Falso, errado? Falso, errado. Por quê? Porque o rapaz não foi a cara do Bolsonaro. Depois foi desmentido pelo Ministério Público, inclusive. Não, foi desmentido pela própria Globo. Também, E onde é que tá o erro? após a manifestação do Bolsonaro, Não, senhor. pela manhã, Não, sim, senhor. Foi pela antes manhã da do manifestação. Carlos Bolsonaro, Não, senhor. No dia que e deu a após notícia. pelo Ministério Não, Público. não. No dia que deu a notícia, a Globo teve acesso à Câmara dos Deputados. Não, a Globo apenas informou que o presidente estava... Não foi apenas não. Tá lá, mostrou a assinatura do presidente. Depois. Haroldo. Presidente não. É bom a gente A lembrar. própria não é do lista- presidente. a própria Eu tô lista- falando é do deputado. A É o própria deputado. lista de entrada do condomínio demonstrava que o rapaz não foi para o apartamento do Bolsonaro. Foi ao apartamento... Quem foi que mostrou isso? O Carlos Bolsonaro. Sim. Pronto. Ele não nem sequer Ah, então você foi acha ao imóvel do Bolsonaro. Você acha que a imprensa não ia fazer nada disso? Esperar, Não, aguardar. eu tô dizendo é que houve Amigo, sim então certa aí- deturpação para poder... Deturpação, não concordo também. Discordo que houve deturpação. Houve o fato, houve a prova. Ninguém de. Ah, então a Globo inventou? A Globo foi que inventou? Olha, eu vou repetir, viu, Geraldo? Eu não sou telespectador de Globo. Mas neste caso, eu não vi nada de erro da Globo. Mostrou o que houve informação da polícia. Foi da polícia. E a informação de que houve errado, foi errado. Porque o deputado Bolsonaro, não era o presidente, estava em Brasília. Portanto, a casa onde o porteiro ligou, quem falou do outro lado não foi Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava em Brasília. A Globo divulgou isso também. Rapaz, eu não sou fã de Globo. Mas esse fato jornalístico, meu irmão, ela... Um fofuro espetacular, rapaz. Vai ser processado? Você acha que vai ser processado? O que é que o Bolsonaro está dizendo? Bolsonaro não disse que ia processar a Globo. Disse que ia caçar a Globo. Aí é diferente. Errou, Paulo. Errou, aí errou. Dizer que vai caçar. Errou, sim, senhor. Sim, aí... Ameaçando. Aí tá errado. É. Aí tá errado. Eu também acho. Agora, se ele processasse porque deu uma notícia falsa, aí tá certo. Mas a Globo salvaria, porque logo em seguida ela desmentiu. Não, Paulo, de novo não foi isso. Não desmentiu Não, coisa nenhuma. Ela disse que aí A contou matéria história. terminou provando que o deputado Jair Bolsonaro estava presente nas sessões da Câmara. Não foi numa própria matéria. Pronto. A primeira matéria é do que o cara foi no condomínio, foi falar com o cara que tá suspeito de matar Marielle, que não foi a casa de... Tudo isso relatado. Fato. Não foi invenção. E concluindo, dizer, não poderia ser Jair Bolsonaro, porque o deputado Jair Bolsonaro estava em Brasília. Está aqui a prova. Que na Câmara deu o digital dele, que participou de 2 sessões. Então eu não vejo erro ali, não. Aí não, Paulo. Tá certo. É a minha opinião. Tá certo. São